tá ao vivo. Já tá ao vivo. Calma. Você já tá ao vivo. Agora vamos ver. O que é isso? Tô vendo pra poder adicionar. Olá, Maria Helena. Letícia. Transmitir ao vivo com aqui. Com o quê? Não, é a convidada ainda não apareceu. Aqui, Juliana Poloni. Já apareceu. Essa, né? É. Vou aceitar. Oi, Ju! Tudo Boa bem? tarde, tudo bem e Boa vocês? tarde, tudo bom também. Tá Primeiro, bom. muito feliz de poder estar aqui com você, bater esse papinho assim por um tempo, né? Vai dar para a gente conversar assim muito, mas acho que vai ser muito bom, Ah, né? sempre é bom falar de mediação, e especialmente com você, minha amiga querida. Vai ser muito bom. E eu quero te agradecer em nome da nossa coordenadora do programa Em Nome da Vida, lá da PUC, a professora Marina Morabi, que daqui a pouco ela deve entrar também aí para dar um oi. Né? É um enorme prazer o PNV receber você aqui. Esse nosso programa de extensão, que faz parte da SEDEX, da Coordenação de Extensão, e da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Goiás, tem uma de suas frentes de trabalho exatamente a mediação no contexto universitário. Então, existe um interesse muito grande, né, da extensão, da instituição como um todo, da gente fazer uso de ferramentas que promovam mais o diálogo, né? E que acho que a gente consiga construir uma cultura de paz um pouco melhor, né, Sim. Ju? Então, muito obrigada por estar aqui e agora sou todo ouvidos para as suas experiências, para a história que você tem para contar para nós. Eu agradeço muito o convite. Quero dizer que saber dessas iniciativas, desses programas, me encanta muito, porque eu acho que é muito necessário, né? Acho que é um contexto bastante importante e tantas faculdades, tantas áreas do saber, enquanto a divisão ainda que a gente mantém, né, de direito, educação, psicologia, tantas são as áreas do saber que a gente vê a necessidade de trabalhar com esse olhar da mediação de conflitos, da cultura do diálogo, né? E assim, eu posso falar quase todas, né? Porque todo mundo tem alguma forma, alguma coisa dentro do trabalho de cada área do saber que a conversa, o diálogo é importante. Então, se a gente for pensar, é importante para a administração, é importante para as exatas, para as humanas, para a saúde, é sempre muito importante. E aí, saber que isso existe e saber que no ambiente escolar, da faculdade, no ambiente universitário, quantas coisas podem acontecer e que a gente já poderia estar formando pessoas com essa mentalidade. E aí, quantas pessoas que vão descobrindo só lá na frente, ao longo de muito bater cabeça na vida, Exatamente. que existe mediação e que, nossa, como que eu não aprendi isso antes? Então, primeiro que eu cumprimento, porque eu acho que é fundamental nesse contexto a gente poder plantar uma semente para essas pessoas, né? Saber que existe a mediação, sim, desde da época da faculdade, já se ouvi falar disso, porque eu que me formei em 1996 na faculdade de Direito, eu me formei na Unesp, em Franca, eu não ouvia falar de mediação de conflitos. Eu ouvi falar de mediação de conflitos em 2000, mais ou menos. No final, 1999, 2000. Foi aí que eu fui me aproximando dessa outra ideia. E quantas coisas não teriam sido diferentes se eu tivesse sido apresentada, né?
Então, assim, realmente é muito bacana vocês terem um programa que pensa nisso e que já vai trabalhando isso com os universitários antes deles se formarem. E é interessante você falar isso, Ju, porque é algo muito importante mesmo para o PNV e a nossa coordenação da SEDEX apoia sempre todos os eventos, né? Apoiou ano passado o evento, ano atrasado, aliás, o evento de práticas colaborativas. Ano passado a gente fez algumas palestras também sobre mediação. Esse ano, quando você veio a Goiânia, exatamente um pouquinho antes, né, de Foi. estourar o isolamento, de começar a acontecer todo esse processo que a gente está vivendo, você estava aqui na PUC, né, com o CA de Psicologia, com o apoio do PNV, falando de comunicação não violenta. Então, são práticas que a instituição como um todo valora muito, né, e apoia, assim, sempre que tem uma possibilidade, todo o apoio é nos dado para que a gente possa conversar sobre isso, né? Então, outros tempos, né? Na nossa época de aluno, a gente não tinha essas oportunidades, né? Outros tempos. Porque também, até quando a gente estava pensando o que a gente poderia trazer hoje, né? Eu lembrei muito do meu tempo. Eu trabalhei como professora tempo integral de um centro universitário em Ribeirão Preto. E por muito tempo, a minha carga horária também era preenchida por comissões de sindicância, que eram situações de conflito entre os alunos e que aí se instaura uma comissão de sindicância para entender o que aconteceu. Né? Então, só que acaba todas essas coisas, devido à nossa cultura, fica uma coisa mais investigatória, né? Uma cara de polícia, de você chamar as pessoas para ouvir num formato muito, muito mais próximo do policial, do interrogatório, do apurar fatos, do que da aproximação e do diálogo. Então, acho que eu fiquei com muita vontade de começar falando sobre isso, né? De falar quais são as diferenças, porque a gente sabe que na universidade existem muitos conflitos aflorados, na sociedade como um todo. A universidade é só um destacamento, né, da sociedade, que como um todo está no momento de muita polarização, onde as pessoas não aceitam as opiniões diferentes, né? E é tão... E isso fica gritante demais. Me lembro também de ter me envolvido num projeto da USP que justamente pensava nas questões ligadas ao gênero, então as questões brigas que haviam entre os alunos, né, de posicionamentos machistas, às vezes até dos próprios professores, às vezes, em relação aos alunos, e dos alunos em relação aos professores, não só entre os alunos, né? Em relação à direção, postura da direção. E aí, em alguns ambientes, né, a gente pensou muito em relação à Universidade de São Paulo, e nesse contexto da Universidade de São Paulo também existiam questões ligadas à política, por ser uma faculdade, uma universidade do Estado, ela tinha esse viés político muito forte entre as pessoas. Então, me lembro de ter ido numa reunião que, assim, só de você chegar na faculdade, tinha cartazes pela faculdade, na escada que se subia, você já via o clima de guerra só de entrar na faculdade. De posicionamentos políticos diferentes, colados nas paredes. E tem as faculdades, normalmente as privadas, não deixam tanto espaço para isso, né? Como esse contexto que eu fui visitar, eu falei, meu Deus, só de entrar aqui eu já estou sentindo o clima de guerra que está aqui. E aí, isso tudo vem muito aflorado, né? Então, a ideia era fazer esse espaço de mediação para tratar dos conflitos universitários. Na época, que legal. Na época que eu estava na comissão de sindicância, eu recomendava sempre, no final, né? Porque a gente tinha que dar um parecer. Eu recomendava no parecer, eu me lembro bem disso. E eu estou falando isso
de 2002 a 2012. É esse intervalo de 10 Ó, anos que eu fiquei lá, tá? E eu me lembro de recomendar. Esse caso seria um caso para mediação. Me lembro de uma situação de briga entre alunas na porta da faculdade, briga feia mesmo, de ter parado no hospital, ter se machucado muito. E isso começava onde? Aí você vai conversar com as pessoas. Começou aonde isso? Como é que foi? Ah, porque ninguém me queria no grupo de trabalho. uhum, Existia uma segregação. Para as crianças, né? A gente usa o bullying. Então, como a, a ofensa, o sim, desrespeito às diferenças, e a ofensa e a humilhação, isso também se transfere para a idade sim. dos universitários. Vai na mesma proporção. E aí a gente acha, então, a pessoa é adulta, ela se vira. Não. Quantas coisas isso vai gerando, né? Vocês aí na faculdade de psicologia têm muito provavelmente acesso a isso. Pessoas muitas vezes que tentam suicídio ou até Sim, cometem o próprio suicídio pela forma como são tratados pelas pessoas com que convivem. Então, é um lugar, é um espaço onde, se a gente quiser privilegiar a segregação, a humilhação, tem gente, né, agora com esses programas de bolsa também escuto isso, pessoas que estudam em faculdades que têm um poder aquisitivo maior e as pessoas que entram via financiamento estudantil ou com uhum. bolsas e que há uma discrepância muito grande, às vezes as pessoas não respeitam, colocam isso como você está aqui de favor, né? Eu escuto muitos universitários se queixando demais desses contextos da universidade. Ao mesmo tempo, né, Ju, que é um contexto assim onde você constrói várias relações, várias amizades, né, entre diferentes pessoas de diferentes lugares, diferentes históricos, mas ao mesmo tempo a gente ainda vê processos, né, de exclusão, a gente vê essas situações que você está relatando e que nos gera, né, acho que para nós, principalmente estudiosos das ciências sociais e humanas, gera um sofrimento até às vezes, né? Uma preocupação grande de como lidar com isso de uma outra forma, né? Foi bom você ter falado isso, porque eu estava aqui falando e pensando, nossa, eu tô trazendo coisa ruim, né? Foi muito bom você ter falado, porque na minha cabeça eu estava aqui pensando em trazer o contexto para as pessoas. O que acontece na universidade que, que cabe a mediação, né? Sim, Então, eu fui lá buscar mesmo nessas histórias que eu vivi, que eu escutei, que eu conversei, e que realmente, universidade, assim, para mim, é a melhor época da minha vida, né? É um tempo de reconhecer pessoas, de assumir a sua identidade, de descobrindo a sua vocação, aquilo que você gosta de fazer, suas habilidades, é descobrir a sua potência. sim, Mas tem um outro lado que é do ser humano e que aflora muito no ambiente universitário, que é essa ideia da... Por quê? Porque numa sala de aula, nesse ambiente, as diferenças convivem cotidianamente. sim. E nós fomos educados numa cultura de que o diferente não é bom. O diferente eu não quero. O diferente eu quero longe de mim. E aí eu começo a colocar defeito, a desqualificar esse diferente porque ele me ameaça, porque ele é estranho para mim, né? E aí eu eu tive acesso esse final de semana ao coreano, ao filósofo coreano Chun Han. E ele Olha escreveu só. A Expulsão do Distinto, né? La Expulsión de lo Distinto. É o livro dele que ele trata sobre isso. Por quê? Isso está muito aflorado. Porque nós temos as redes sociais. Nas redes sociais, a gente tem uma bolha, porque há um filtro, né? Tem várias coisas que eu ando assistindo que têm falado sobre isso. Os filtros têm uma escolha prévia. Quando a gente fala, eu escolho o que eu vejo. Peraí, você escolhe uma parte.
Porque tem uma parte disso que o algoritmo já escolheu para você. Naquilo que você gosta, naquilo que você segue. E aí isso vai vindo muito filtrado pra gente. E aí a gente não tem conseguido dialogar com as diferenças. Sim. Então, e na sala de aula, isso vai acontecendo de uma forma muito impressionante, né? Porque aí sai um assunto na sala de aula, ainda mais nas faculdades de humanas. Sai um assunto X na sala de aula. As pessoas começam não a dialogar sobre isso, mas a entrar em confronto sobre o pensamento a respeito daquele assunto, né? Então, isso vai convidando para uma lógica que já vem acontecendo na sociedade, que é essa lógica do debate, do confronto, diferente do diálogo. Deixa eu ver, por que você pensa assim? O que está acontecendo? E aí, quando as brigas acontecem, quando acontecem os conflitos, e muitas vezes eles chegam à violência física mesmo, acaba acontecendo uma investigação, ao invés de aproximar essas pessoas e trazer, vamos ouvir, por que será que ela pensa assim? Por que será que ela fez isso? Porque, no fim, há uma compaixão possível ali, né? Sim. Se a gente for escutar as histórias das pessoas, tem um espaço de compaixão da vida de cada um, de como cada um foi construído e por que está agindo do jeito que age. Sim. Então, assim, eu penso e valorizo muito que as universidades... Eu já falo disso. Você é uma defensora dessa ideia, né, Ju? Sim. Olha, de abrir esses espaços. E quando você está falando assim, a gente foi falar desse negócio lá atrás, né? Quer dizer, há muitos anos atrás, venho falando, gente, não é esse o caminho. A gente precisa colocar essas pessoas para conversar, né? Entender, principalmente depois que numa conversa você escuta alguém falar, não, mas eu fiz isso porque ninguém me queria no trabalho. Eu fiz isso porque ninguém conversava comigo no intervalo. Eu sempre fiquei sozinha. E aí, a hora que vem, né? Porque a violência, ela vem manifestando esse não ser visto, esse não ser escutado, né? Ela vem manifestando uma série de faltas que foram acontecendo ao longo dessa circunstância ou da construção dessas relações. Então, assim, o quanto, né? E assim, se a gente for falar disso, eu falaria horas sobre isso. Porque, assim, agora eu já fui lá, eu tô falando do contexto entre os alunos, né? Mas eu já fui lá na preparação dos professores. Que professora? Eu me lembro de uma aula que estava um conflito na sala acontecendo. Gente, já aconteceu muitos conflitos em que eu presenciei e eu não tinha naquela época o conhecimento que eu tenho hoje. Mas um deles não foi numa aula minha, foi numa aula do professor que estava do lado. Saiu uma briga lá fora, porque o ar-condicionado ficava fora da sala de aula. Tinha um quadro geral de força, com aquelas chavinhas de cada sala. As pessoas iam lá, ligavam o ar. O outro ficava com frio, ia lá e desligava o ar. E aí as pessoas se pegaram pelo cabelo. Meu Deus! Por conta do liga e desliga o ar. Por causa do liga e desliga o ar. Meu Se a gente Deus. for olhar para isso, fala, gente, né? Quanto não aceitar, não tem espaço para negociação. Não tem espaço para falar, olha, como é que eu posso resolver essa situação sem ficar no liga e desliga o ar lá fora? E aí se pegaram, e aí as aulas interromperam, porque começou uma gritaria lá fora. Fomos todos lá para fora ver o que estava acontecendo, né? E também já teve uma situação que tinha um conflito na minha sala de aula acontecendo. Comissão de formatura com os alunos. Eu cheguei... Nossa, que é um espaço para discussão, né? Comissão de formatura. Vamos pensar, né? Nossa, é para muitas coisas, né? E eu cheguei, a comissão de formatura estava lá na maior briga e era na minha aula. E eu fiquei esperando ver o que eles estavam fazendo. Eu pensei, gente, se as pessoas não têm o menor... Faz algum sentido eu começar a dar direito do consumidor aqui agora? Não faz. Peguei e fiz uma roda de conversa
e botei todo mundo para conversar. Vamos falar? Cada um vai falando um pouco. Naquela época, eu não tinha hoje conhecimento de como funciona um círculo de diálogo, de o que eu podia, né, quais coisas eu podia trabalhar com aquilo, mas intuitivamente essa vontade de conversar, ela sempre esteve comigo, né? E aí eu lembro dessa conversa e aí fizeram as pazes, as pessoas fizeram as pazes, entenderam o lado da comissão, entenderam tal, e a minha aula foi para essa conversa. E aí a gente fica pensando em todo o respaldo que tem que ter por trás disso, né? Sim, o professor sim. deixar de dar um conteúdo, porque aí tem aluno que vai lá e fala, ó, professor, não está dando conteúdo. O professor ficou conversando a aula inteira, né? Exatamente. Então, que respaldos que tem para esse tipo de situação acontecer, que espaços tem. E aí eu vou vendo que as escolas, as faculdades, elas têm buscado caminhos para fazer isso. Você vê, Ju, quando você veio aqui em março, né, para falar de comunicação não violenta, você precisa ver o tanto que foi importante a sua vinda e o tanto que isso reverberou em algumas salas, assim, dos professores, dos alunos que participaram do evento seu, né? E o tanto que eles trocaram, que eles pediram mais informação, mas professora, como que funciona? O que é isso de CNV? Como é que é? Né? A professora Juliana lá também falou que existem outros meios de gestão. Eu falei, tem. Nós temos várias possibilidades que podem ser usadas exatamente para abrir espaços de diálogo, né? Então, assim, como foi bom, Ju, quando você veio e a oportunidade que você, sabe, nos deu de discutir mais isso ainda, de abrir mais espaços ainda, né? Ó, o Interface aqui falando, que alegria ouvir essa conversa com o Ju e a Annalise. Ai, gente, alegria demais. Eu tô super curiosa para ver, eu tô vendo umas falas aqui, vou aproveitando e vou... Não, e é até bom que eu vou compartilhar com todo mundo que o grande presente que o Interface, né, na pessoa da professora Marilene Grandesso, nos deu, né, Ju, foi proporcionar o curso de práticas colaborativas ano passado, onde a gente se conheceu e onde nos tornamos amigas, né? E mais um contexto que a gente buscou para falar de diálogo, né? De como construir outras possibilidades de diálogo. Então, assim, eu acho que esses encontros são preciosos. Então, ter você e vendo você contar essa experiência, eu estou aqui pensando, quanto mais a gente ainda tem por fazer, né? São vários os atores institucionais na universidade, no contexto universitário, né? Professores, alunos, funcionários, né? Famílias, né? As famílias dos alunos, as famílias dos professores, quer dizer, nós temos vários atores institucionais, né? E eu penso que esses meios que nós temos hoje de gestão, de solução de conflitos, sabe lá como que a gente pode falar, acho que de tudo um pouco, né? Eu acho que isso é maravilhoso a gente poder falar e acessar tantas outras pessoas, né? Sim. Sim, porque realmente é tão precioso isso que, assim, nessa ideia de que a partir de uma cultura que eu vou implementar do diálogo, então vamos imaginar, saíram conflitos em situações entre os alunos. Vamos chamar essas pessoas para conversar? Vamos chamar. Eu ia contar que o meu filho, meus filhos estudam no Marista, né? Que é uma rede que tem no Brasil inteiro, e eles estudam aqui em São Paulo, em um dos colégios do Marista. Eu também fui aluna Marista. E eles têm uma disciplina agora, eu acho que também tem muito a crescer, tem muita coisa a ser feita, mas cada sementinha que vai sendo feita já é alguma coisa. Eles criaram uma aula que me chama muita atenção, que chama interioridades. Olha que legal. Uma vez por semana, eles têm... E o que acontece nessa aula de interioridades? Essas conversas sobre diálogo, conversas sobre algum assunto que esteja ali vivo naquele momento, com essas que são adolescentes, né? E eu acho assim, ter esse espaço, que nem eu fui contar dessa aula minha, que a gente sentou para resolver conflito, era uma aula de direito, e a gente sentou para conversar sobre o conflito da comissão de formatura com a sala. Que espaço também poder criar, poder sustentar espaços para os alunos conversarem, para os professores apoiarem os alunos.
E eu sei que não é todo mundo que tem essa vontade, essa disponibilidade. Então, ter um espaço para isso, com pessoas que estejam disponíveis, porque quando a gente olha para esse grupo também de pessoas que trabalham com gestão de conflitos, com cultura de diálogo, com comunicação não violenta, as pessoas têm uma disponibilidade nesses espaços de criar essas oportunidades de conversa. Sim. Então, criar esses espaços não precisa ser na sala de aula, não precisa ser na aula da Analice, mas aconteceu alguma coisa, que tal, gente, a gente levar para esse lugar, ter um espaço para isso? A gente tem falado muito sobre isso nas empresas, e isso totalmente transponível e super adequado para a universidade. Né? Porque... Você vê, Juna, aqui no PNV, né, no programa Em Nome da Vida, tem um outro programa muito importante da extensão, que é o SouPUC, que também é coordenado pela professora Marina, em que a gente faz rodas de conversa, né, com as diversas escolas, os alunos das diversas escolas, dos diversos cursos da PUC, né? E principalmente nesse momento agora, né, de toda a questão do isolamento, a gente tem feito várias rodas de conversa, e como tem sido bom. Tanto a professora Júlia, que é também outra professora que faz parte da equipe do PNV, a gente senta para conversar, a professora Marina, eu e a Júlia, a gente começa a ver como é importante esses espaços, sabe, de conversa, e como tem ajudado não só os alunos, mas inclusive nós, professores, também. Né? A gente acaba se recebendo também esse carinho, essa atenção por conta desses diálogos, desses espaços de diálogo. Então é um projeto lindo, acho que você ia adorar. Você vai adorar conhecer. Eu já estou adorando, só de escutar isso daí eu já estou adorando. Porque é muito legal. Isso é um sonho que está chegando. Ele é possível, não é um devaneio, né? Sim. E é algo, alguém colocou aqui, ó, a Maiara Santana, ela colocou os professores são transformadores da realidade, né? Exatamente. Que ela admira muito o trabalho da mediação e dando parabéns para os professores nesse momento tão difícil. E é isso, assim, a possibilidade de transformar as realidades não só no saber das pessoas, porque hoje também a gente está falando bastante disso, que existe o saber da tecnicidade, do como que eu vou fazer determinada coisa, e aí tá ligado às nossas áreas de saber, né? E tem outros saberes que alguém colocou aqui em cima também, que eu já fui dar uma fuçada aqui, né? E que a Marina, ela falou... A Marina é a nossa coordenadora, a Marina Morado. Tá aqui a Marina. É a coordenadora do PNV. Marina. Prazer, Marina. Ela está falando aqui, tenho pensado em que medida aqui a transformação também poderia abarcar essas habilidades que são tão necessárias, sim, inclusive no mundo do trabalho. E é exatamente isso que eu fiquei pensando, que assim, a partir do momento, já que dentro das habilidades socioemocionais, porque agora nós temos uma nova diretriz curricular do ensino fundamental no Brasil. Nessa diretriz curricular tem o conteúdo das habilidades socioemocionais. Se comunicar, a empatia, a escuta, a criatividade e tantas outras habilidades. E quando a gente vai criando esses espaços de conversa, são lugares de treinamento dessas habilidades. Porque eu vou precisar, quando eu estiver numa equipe de trabalho, como assim? Na hora da faculdade, eu só convivia com os meus amigos, aqueles que são iguais a mim, e não admito a diferença. Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer parte de uma equipe de trabalho com pessoas que a empresa X contratou e que eu não tenho a menor ideia, não são meus amigos, não tenho a menor ideia de quem são essas pessoas, e eu vou trabalhar com elas em equipe. Eu preciso treinar isso desde sempre na vida. Sim. Né? É realmente uma necessidade que a gente faça momentos de aprendizado, porque isso não tem teoria. Eu posso explicar para todo mundo o que é empatia, o que é compaixão, o que é criatividade, mas se eu não treinar essa habilidade, não adianta eu saber. E o diálogo, esses momentos de conversa, de escutar aquela coisa que vem atravessada, que pega no nosso... aquele soco no estômago, né?
e Sim, respirar, saber como é que eu lido com isso. Quando chega uma coisa assim para mim, como é que eu lido? Eu respiro, eu abro lugar para acolher o que eu estou escutando, eu vou parar para pensar, eu vou procurar entender o que essa pessoa está falando, que perguntas eu faço para essa pessoa para compreendê-la melhor. Só treinando eu consigo fazer isso. sim, E esses momentos de diálogo, eles vão servir muito para isso. Então, quanto mais as universidades puderem abrir esses momentos, né? E eu sei a dificuldade que é isso também, porque nós, nessa polarização, sim, é muito difícil também para a faculdade fazer isso. Só que fazer com técnicas, porque a gente tem técnicas para isso, desde grandes grupos, por exemplo, a gente que trabalha nessa perspectiva do construcionismo social, a gente tem os sim, projetos de conversações públicas, onde eu sim, posso conversar com grande quantidade de pessoas sobre temas altamente polêmicos, com uma metodologia própria, exatamente. né? Assim como eu tenho um círculo de diálogo de processos circulares, onde eu vou trabalhar uma cultura menor, com menos polarização. Então, eu tenho desde uma situação muito drástica, eu tenho metodologia para isso, Sim, quanto para situações, o conflito lá das duas meninas, que uma queria fazer parte do grupo e a outra não queria deixar entrar. Eu também consigo resolver com a sim. metodologia própria, né? Você vê, né? Também E temos também mediação comunitária, terapia integrativa comunitária, né? Nós temos várias ferramentas hoje, né, Ju? tem. São muitas áreas, muitas metodologias que vêm trabalhando formas de dialogar que tem uma estrutura para sustentar isso, porque também nós não podemos, era essa frase que eu ia falar agora, nós não podemos colocar esses professores também no fogo, né? Jogar lá e empurrar, agora você resolve isso. Sem formação, Exatamente. sem capacitação, isso é um absurdo, não se pode fazer isso. Porque essa pessoa ela não vai ter a condição. Então, é importante também a gente ressaltar que esses métodos são métodos que precisam de uma capacitação, precisa conhecer. Sim, sim. Porque Nós senão a gente vai tivemos na botar fogo. nossa, nós tivemos na nossa CIAP, né, a Semana de Planejamento nossa da universidade, esse começo de ano, a gente teve uma oficina sobre mediação de conflitos, né, através também do trabalho do PNV e para o curso voltado para o curso de psicologia num primeiro momento, e depois a gente passou por outras escolas também falando sobre isso. Então, se a gente vem, a universidade vem se preocupando e se movimentando, sabe, Ju? De levar isso também aos professores e a gente poder oferecer essas possibilidades, né, esses processos diferentes de construir diálogo. Tem aqui uma pessoa, a Marli. A Marli foi minha aluna na faculdade de Direito, lá Ah, que atrás. legal! E Que bom! ela falou que idealizadora desse assunto, está me cumprimentando. Muito obrigada, Marli. Foi na faculdade de Direito e depois ela fez o curso de mediação e conciliação comigo. Ela é conciliadora lá em Ribeirão Preto. Olha que legal! E um prazer grande ter você aqui, Marli. Essas pessoas viram assim, eu sempre tentei, eu sempre acreditei muito nisso, né? E aí, ao longo da minha vida profissional, eu fui justamente buscando as metodologias, porque eu sempre tive essa crença nessa cultura do diálogo. E eu acho que quando a gente pensa no ambiente universitário, que esse é o nosso tema de hoje, né? Exatamente. É propiciar os mais diversos momentos de diálogo sobre as várias coisas. A Marina comentou aqui que eu falei da interioridade e ela falou sobre como tem sido as rodas de conversa do Soul PUC, Exatamente. né, que você falou e que eu vou ficando super feliz porque isso está chegando, isso tem pessoas que, assim como eu, como você, estão indo buscar essas metodologias, essas ferramentas e estão trazendo para esse contexto, porque já tem a dimensão, e eu acho que isso é estar à frente do tempo,
Sim. Já tem a dimensão da importância que tem isso para a constituição do profissional que vai para o mundo do trabalho. Porque não adianta eu formar uma pessoa, eu vou falar do médico agora, eu vou dar um exemplo do médico, porque eu tenho conversado muito com um rapaz médico que foi meu aluno também, e a gente anda pensando na forma dos médicos falarem, né? Agora veio a pandemia, nossa conversa tá em descanso. Mas nós temos conversado muito sobre isso, converso muito também com a minha osteopata. O médico, ele sabe muito bem fazer o que ele tem que fazer. Mas, e na hora que ele tem que falar para uma pessoa, ou falar para um familiar que uma situação grave está acontecendo, ou que alguém morreu, ou propriamente esclarecer, conversar a ponto de não ficar. Eu já fui em consultas médicas que eu saí de lá pensando, gente, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu saí arrasada da médica, porque a médica falou de mim assim, como se eu fosse uma pessoa que estava fazendo tudo errado. Ao invés dela me escutar, me sentir tão julgada, porque só de Imagina. olhar para mim, ela já falou várias coisas. E aí eu me senti muito julgada, ela não sabia parte da minha história, ela não sabia nada sobre mim. E esse médico tem falado comigo sobre isso, sobre como é que eu escuto um paciente, porque o paciente, ele sabe da própria vida. Ele Sim. sabe o que está acontecendo com ele, o que ele... E ele pode contribuir para cuidar e a da medicina. Uma pessoa que vai sair da faculdade muito bem formada profissionalmente, mas que não vai saber conversar. Então, quanto mais eu Exatamente. propiciar esse ensinamento para a pessoa, e aí é voltar, que tantas áreas do saber também estão falando, falar da humanização. Exatamente. Olhar o outro, que eu vou trabalhar, que eu vou cuidar, que eu vou exercer. Porque quando a gente se forma para oferecer um serviço ao mundo. Mas eu vou oferecer esse serviço ao mundo de um lugar de eu sei tudo, você não sabe nada, que é um lugar de violência. Sim. É um lugar de hierarquia. E esse não vai contribuir para um mundo melhor mesmo. Então, eu preciso começar desde a formação profissional, levar em conta essa possibilidade de formar para o diálogo, formar com uma Sim. outra mentalidade. Porque o mercado de trabalho já está cobrando isso das pessoas. Só que a gente não está formando essas pessoas. Sim. Até a Luane, ó, comentou aqui, o maior especialista da nossa vida somos nós mesmos, né? A Luane, nossa amiga, nossa colega lá também, é uma egressa da PUC e era também do PNV, era voluntária do Ai, que PNV. legal. Fez vários trabalhos maravilhosos aqui também enquanto voluntária. Então, é sinal de que está fazendo diferença, né, Ju? As pessoas estão se Sim. movimentando e isso está crescendo mesmo, essa nova cultura, eu penso, né? E vamos falar de nós, assim, se a gente for pensar, a gente tem uma amizade, eu, você, Luane e tantas outras pessoas, né? A gente fez parte de uma comunidade de aprendizagem, que Sim, nesse contexto nosso foi no Interface, onde a sim. gente construiu essa, né, a professora, a nossa mestra, Marilene, e toda a sua equipe, construiu uma comunidade de aprendizagem e a partir disso a gente, olha a nossa rede formada. Sim, Eu sei que se eu precisar trocar ideias, se eu precisar de uma reflexão, eu sei que eu posso contar com vocês. E é sim. isso que o diálogo, formar as pessoas com essa cultura, as pessoas vão ter redes de profissionais lá na frente. Essa é uma das funções do contexto universitário, né? É Sim, proporcionar esses espaços de diálogo. É como sim. você falou aquela hora, não tanto a gente focar no debate, mas é criar oportunidades de espaços conversacionais, né? Onde a gente possa falar as diversas vozes, as diferentes vozes, entre todos, né? Sim. E algumas pessoas haviam comentado aqui, ó. A Luane falou que ela é filha da PUC e do PNV. E Ai, PNV.
As pessoas estão falando aqui exatamente dessa ideia de que, assim, a importância de ter um lugar de fala para desconstruir muitas coisas, e só a gente se escutando a gente faz isso. Exatamente. Eu só Exatamente. consigo compreender o que está no universo do outro se eu escutar esse outro. Eu não consigo imaginar. Já faliu essa ideia de que eu olho para você e eu sei quem você é, eu vou chutar as coisas a seu respeito, porque não é verdade, né? A gente, primeiro que Exatamente. a gente é tão limitado no nosso saber, a gente é tão. A gente não sabe nada a respeito das outras pessoas, do contexto onde elas vivem, onde elas foram criadas. E às vezes uma pessoa que irrita muito a gente, que é uma pessoa com a qual que tem atitudes com as quais a gente não concorda, se você conversar com essa pessoa, muito provavelmente você vai encontrar coisas que você fala, poxa vida, agora eu te entendo. Eu posso não concordar com você, mas eu te entendo. Né? E só Sim. conversando eu consigo fazer isso. Eu não consigo um outro lugar para pensar nessa possibilidade. Aí eu penso também, eu acho que não tem outra forma, senão conversas difíceis só conseguem acontecer em espaços em que elas são possíveis, né? Em espaços que as pessoas acreditam no diálogo, né? Que é por meio do diálogo que a gente possa conquistar esse entendimento, vivenciar a empatia e não só discursar que somos empáticos, né? Exato. Mas não vivermos a empatia. Então eu penso que isso é muito importante mesmo. E ter esses espaços de fala, né? Para que a gente possa pensar as coisas de maneira diferente e contribuir para um mundo melhor, né? Para uma pacificação mesmo, né? Que eu acho que é o objetivo de todos esses instrumentos que nós temos, né? Pacificação no meio universitário, em todos os meios diferentes, escolares, né? Desde o ensino fundamental é possível ensinar crianças pequenas a mediar conflito entre eles, né? Entre os pares, no ensino fundamental 2, no ensino médio, né? No contexto universitário, quer dizer, é possível, a gente sabe que é possível de Sim. fazer isso, né? E assim, quando eu vou pensando, várias vezes, em vários eventos que eu já fui, tinham aquela coisa de construir propostas, né? E sempre saía a proposta de que nas escolas tivesse aula sobre essa cultura da pacificação. Porque também tem uma coisa, né? Eu estava vendo um livro aqui para me preparar, um livro já bem antigo, e que ele fala desse contexto, né, das escolas e tal. E ele traz uma coisa que eu uso, uma definição que eu uso muito nas minhas aulas, que é uma definição da Unesco sobre paz, sobre aquele projeto. Existe um projeto da Unesco de 1998, é um Olha documento só. da Unesco Uhum. que fala sobre a implantação de uma cultura de paz e traz a mediação como um instrumento. E ele foi feito a princípio, a Unesco, né, uma organização internacional que cuida de crianças e adolescentes, Sim. e naquela época trazia, principalmente nesse contexto escolar, porque a mediação escolar ela começou a acontecer nos Estados Unidos a partir de 1970, 72, assim. É o primeiro registro, né? E a partir dessa década, então aqui no Brasil chegou a ideia, mas ela não foi implementada. Né? A gente ainda está engatinhando sobre isso. E lá nesse projeto da Unesco, eles colocam assim que a paz é um processo positivo, dinâmico e participativo, que favorece a cultura, o diálogo, né? E procura restabelecer a cooperação entre as pessoas. É mais ou menos isso. Eu não estou falando de cor, de cabeça aqui. Mas eu gosto muito eu uso muito isso, porque quando a gente fala assim, a pacificação, vai ficar todo mundo bonzinho, vai ficar todo mundo vendo borboletas em tudo. Não. Quando a gente fala de paz, a gente está falando de um processo, então eu vou lá de volta na definição deles, né? Processo positivo, ou seja, eu vou propor coisas, eu estou agindo
Paz não é ficar parado, paz não é ficar com o braço cruzado esperando, ou abaixar a cabeça. Paz é esse processo, então, que eu vou levar a fazer coisas. E a palavra-chave para mim é participativo. Positivo, Sim, dinâmico e participativo. Então, quando a gente fala de pacificação, significa que a gente está dando voz para as pessoas, a gente está ouvindo as pessoas, porque elas participam dessa construção. Não é alguém que vem e fala, pessoal, cala a boca, vamos calmar todo mundo aqui, porque isso não é paz, isso não é sim, trazer tranquilidade e calma, não. Da mesma forma que também falar, pessoal, vamos todos olhar para o lado bom disso, nanana. Também não. Porque quando a gente sim. fala de cultura de pacificação e de diálogo, as pessoas acham que a gente é tonto, de que a gente é muito bonzinho, que a gente, né, é de um outro mundo. Vem carregado de estereótipos, né, Vem Ju? carregado de estereótipos. Vem carregado de estereótipos. E desses estereótipos vem essa falsa ideia de que procurar implantar a paz é fazer com que todo mundo fique bonzinho, se acalme. E ao contrário, gente, aí eu vou citar o Marshall Rosenberg, da comunicação não Não violenta, violenta. né? Porque ele fala uma coisa que eu gosto muito, assim, de que quando a gente aprende a conversar, né, quando a gente vai fazer esse processo de escutar o outro e de se expressar, a gente deixa de se submeter ou de se revoltar. Sim, Porque quando eu não faço isso, esses são os dois caminhos. Então eu falo uma coisa para você, você tem duas escolhas. Ou você se submete e aí você vai sentir o preço dessa submissão no seu corpo, na sua vida, na nossa relação, a gente vai sentir o peso dessa submissão. Ou a revolta, você se volta contra mim e aí não tem espaço para a gente encontrar algo que seja tão bom para você quanto para mim. sim, Então, verdade. buscar implantar essa possibilidade de convivência nesses espaços, e especialmente, né, falando da universidade, uma universidade que tem um monte de cursos juntos, de diversas formações, essa é a linha que une todo mundo, né? A linha de sermos todos humanos e buscarmos trabalhar para fazer um mundo melhor, para construir um mundo melhor. Então a gente pode fazer isso apesar ou a partir das nossas diferenças. Sim. Eu acho que são ideias, né, que devem ser compartilhadas, né, Ju? Para que sejam co-construídas nos diversos espaços universitários que nós temos no nosso país, né? Eu acho que eu me lembro no curso mesmo seu, né, de comunicação não violenta aqui, e assim, o tanto que alguns alunos que participaram, eles trouxeram, né, perguntas como assim, nossa, mas aonde mais a gente pode aprender sobre isso, né? Professora, mas é possível mesmo, assim, a gente construir serviços de mediação, assim, nas universidades, nas escolas? Gente, é possível, né? Então, assim, eles começaram a visualizar possibilidades de aprenderem a lidar com os conflitos que são inatos, né? A gente nasce com eles, né, Júnior? Não vai viver sempre, né? Eles vibraram de pensar que existe uma forma que nos ensina a conversar, ou formas, né? Então, quando eu te escutando, eu estou aqui pensando, eu imagino as experiências que você não passou dentro da universidade, né? Assim, com essa possibilidade de levar a mediação, de falar de mediação com os alunos, né? No curso de Direito isso é também muito falado, né? E eu acho que nos últimos 10 anos ainda mais, né? Depois de toda a questão da lei da mediação, isso passou a ser mais forte, né? Nos Eu espaços. na faculdade foi justamente para me dedicar mais à mediação. Né? Então, assim, eu já estava nesse momento de transição e de mudança de cidade também, porque foi quando eu me mudei, eu saí de Ribeirão e me mudei para São Paulo. Né? Então, assim, eu sinto um pouco não ter tido mais possibilidades naquele curso, porque agora eu tenho outros, eu sempre tenho participado nas faculdades, levando essa ideia da mediação,
da comunicação não violenta, né? Mas, assim, hoje tem uma própria determinação da OAB na formação do advogado. Agora foi incluída a mediação, a conciliação e a arbitragem. Então, isso foi incluído como obrigatório na formação do advogado. Antes não era. Até o ano passado não era obrigatório. Muitas faculdades, atentas a essa realidade, já tinham colocado. Mas agora é obrigatório. Então, assim, realmente a gente está vendo o que a gente está conversando aqui, lá no futuro vai ser algo comum. Sim. Vai ser algo que faz parte. Hoje nós estamos falando de um programa que é à frente do seu tempo, porque é um programa que viu a importância do diálogo, tem proposto várias ações para fazer isso. Mas lá na frente, eu espero, assim, e acho que é um caminho sem volta, isso vai ser comum, isso vai ser implantado por vários outros espaços, né? Sim. E vão ser compartilhados entre os diversos cursos, né, independente da área de concentração né, das disciplinas, seja ela as ciências exatas, sejam as ciências biológicas, né? As sociais, eu acho que isso vai passar a ser comum para todas. Né? É algo que todos os profissionais vão ganhar, né? De aprenderem a conversar de uma outra forma. Né? E eu tenho alguns colegas arquitetos, né? Que eles falam assim, um deles, muito querido, ele fala, nossa, né, realmente eu tenho que aprender um pouco sobre esse negócio, ele brinca desse jeito, um pouco sobre esse negócio aí, que você fala de mediação, essas coisas que você fala. Aí eu, mas por quê? Ele falou, Ana, você não tem noção o que eu passo construindo uma casa, fazendo o projeto de uma casa, né? As discussões que vêm dos casais, dos familiares, então assim, imagina, e na formação do arquiteto, pensa ele poder ter isso também, né? Ele aprender essa ferramenta, esse instrumento, esse processo maravilhoso que é uma das que a gente tem. Então, quando você fala eu entendo isso da corresponsabilidade nossa, enquanto educadores, enquanto pessoas que fazem parte de um contexto universitário, desenvolver, né, buscar essa formação também. E atrás, querer saber de que maneira eu posso resolver isso de uma outra forma. Né, Ju? Que não seja no debate gerando tensão, gerando estresse, sendo que a gente tem o diálogo, né, que é uma ferramenta, oh meu Deus, tão mais acessível, tão mais humana, né, da gente aprender a conversar. A gente, eu acho que eu tava olhando a hora, tá? Eu acho que a gente tá quase aí no finalmente. Tá. Nossa, tá passando tão rápido, tá faltando 10 para 5, não! Eu fiquei pensando, não, isso entrou, acho que foi 5 para 5, então a gente vai. Eu entrei um pouquinho antes. A gente tá no eu fiquei assim, para mim, eu tenho uma assessora aqui junto comigo, né, que é minha filha, que é uma estudante de direito da PUC, a Elisa, e ela já tem essas preocupações desses espaços de diálogo, dessas conversas, né? E ela que está aqui me assessorando e assistindo, sabe? Legal. Aí ela, mãe, entra assim, ó, 3 minutinhos antes, porque aí vai dar tudo certo. E deu, tá vendo? A gente tá num para isso. A tecnologia que a gente temia é nossa amiga. Ela tem feito coisas bem bacanas para nós. Então, eu não preciso mais temer tanto aquela tecnologia. Quem sabe isso não é uma boa metáfora para o diálogo? Eu não preciso temer tanto o diálogo. Ele pode ser muito mais meu amigo do que meu inimigo. Ele pode me colocar em situações muito mais agradáveis, né? Acho que a gente pode usar essa metáfora. Agora a gente está lidando aí com a tecnologia, que a gente morria de medo e achava que não era assim, né? Que a gente não ia dar conta, e a gente está dando. Sim. Não, e o tanto que eu estou me divertindo. Vai pro mesmo caminho. Então é uma delícia. Porque a gente está junto, a gente está conversando, tem um monte de gente, olha aí, chegou a Liz, um monte de gente aí falando, né? A gente se sente próximo. E com uma coisa que a gente falava, tecnologia vem para nem pensar. Tudo, nem pensar, exatamente. Né? Quem sabe a gente não se abre da mesma forma que a gente se abriu à tecnologia
a gente se abra para o diálogo, que é uma Sim, tecnologia também, né? É uma exatamente. tecnologia da convivência. Exatamente. E, bom, teria mais 1000 coisas para falar, mas eu estou reconhecendo que o nosso tempo é O tempo limitado. está quase. E E, na verdade, agora eu acho que eu quero agradecer muito a todo mundo que participou, que estava aí, especialmente ao convite de vocês. Saber que tem esse programa na PUC me deixou muito feliz, muito. Eu quero saber mais. Eu ainda quero saber mais sobre isso. vamos te contar, Marina, Júlia e eu, vamos te contar em detalhes sobre esses projetos que a gente tem aqui. Ai, eu sei que vocês acreditam em tudo isso que a gente está conversando, e é por isso, está fazendo a diferença, faz a diferença. Vocês Com estão fazendo a certeza. diferença no espaço de vocês, e agora, né, ampliando isso para mais gente, mas é muito importante. Eu agradeço muito por vocês estarem fazendo isso aí, e cada um de nós que faz no seu espaço vai contribuindo para um mundo melhor. Sim, Ju, mas assim, a gente tem que agradecer você também, né? O seu tempo, a sua disponibilidade, né? E agora eu posso compartilhar com todo mundo. Quando eu liguei para a Ju para fazer esse convite, mas ela nem falou qual é o dia e a hora que você precisa, Ana, assim. Então, isso é tão bom a gente saber, né, que dentro dessa nossa rede de pessoas que acreditam, né, no diálogo, de pessoas que acreditam na mediação, nas rodas de conversa, né, nos círculos da paz, quer dizer, todas as metodologias que nós temos, todas as práticas que nós temos. Né, e ver você tão disponível, Ju. Né? Você já veio a Goiânia em março, você estava aqui outro dia numa outra live da associação nossa também. Você está aqui hoje com a gente no PNV, né, fazendo trocando, né, co-construindo outras possibilidades e nos ensinando tanto. Que você fala, é impressionante, parece que isso está tão já mesmo internalizado em você que flui. Você não precisa fazer o menor esforço. Eu gosto, eu amo esse assunto. E eu agradeço por ser chamada para falar dele, porque eu realmente amo muito esse assunto e é sempre muito especial. Eu agradeço muito o convite, a confiança de vocês. Nossa, nós é que temos que agradecer, olha, em nome da professora Marina, da professora Júlia, que faz parte da equipe, da professora Denise, que é a nossa coordenadora da extensão, e da universidade, da pró-reitoria de extensão. Assim, muito bom você ter essa disponibilidade para conversar com a gente sobre a mediação e sobre a possibilidade dela, sim, dentro do contexto universitário. Nós é que temos que te agradecer tanto carinho, tanta disponibilidade com a nossa instituição, porque esse ano é a segunda vez que você já está aqui na PUC, né? E é um Então é prazer para mim. muito Nossa, bom, é é um muito prazer bom. para Vai mim. ser, você saiba que você vai ser sempre, sempre muito bem-vinda aqui, né, para trocar com a gente, para conversar com a gente. Com certeza nós vamos te ocupar mais. Parceria, ó, parceria, tamo junto. Parceria. Tamo junto. Olha, nós temos exatamente 1 minuto e 50 segundos. O que você gostaria, assim, para fechar como mensagem, assim, da importância da mediação dentro desse espaço? Eu ficaria com a ideia de abrir possibilidades, né? Eu acho que eu gosto muito dessa palavra possibilidades, o possível, né? E que as pessoas que estiveram escutando a gente ou que vão reverberar isso, essa nossa conversa, pensem que pode ser feito isso. E tem pessoas que já fizeram cursos, que já estão capacitadas para isso dentro da universidade, que assim, ó, se organizem, criem esse espaço, porque isso é importante, e peçam o apoio da faculdade. Talvez a gente não precisa também ficar esperando a faculdade institucionalmente, né, fazer um negócio muito grande, que com pequenas atitudes a gente vai conseguindo mostrar o valor disso e aí a gente vai alcançando maiores dimensões. Então, se cada curso puder criar um espaço, criar esses momentos de convivência,
de diálogo, isso já vai ser maravilhoso. Então, que cada um pense no que é possível dentro do seu espaço e leve, comece, faça alguma coisa para começar. Lembrando que paz é processo, paz é ação, paz é fazer. Então,